Tudo começou nos arredores de Versalhes, nas proximidades da capital francesa, Paris, em 1865, durante o jantar na casa do historiador e jornalista Edward Laboulaye. Oficialmente, o monumento foi idealizado para homenagear os Estados Unidos no centenário da sua independência e, ao mesmo tempo, celebrar as boas relações entre os dois países. Nos bastidores, porém, foi uma prova de força da sociedade secreta maçônica, da qual até o escultor francês Frédéric Auguste Bartholdi fazia parte. O trabalho começou em 1875 e exigiu 10 anos. A casca foi feita com 80 toneladas de cobre norueguês que, batido à mão, resultou nas formas da grande dama. O processo se assemelhou a uma quebra de muitas peças, montando uma estrutura de aço projetada por Alexandre Gustave Eiffel, o mesmo que projetou a Torre Eiffel. Em 1885, estava pronta, com 350 peças, 46 metros e meio e pesando quase 225 toneladas. A estátua precisou ser desmontada e acondicionada em 214 caixas antes de ser embarcada para Nova York, onde reina sobre um pedestal de alvenaria erguido pelos americanos na Ilha Liberty, na época conhecida como Bidlows. A inauguração aconteceu em 28 de outubro de 1886, com a presença do então presidente Grover Cleveland, chuva e a parada militar. Liberdade iluminando o mundo é o nome de batismo da mulher de tocha na mão. Incluindo a base, o colosso alcança 93 metros. Na mão esquerda, uma tábua assinala o dia da independência dos Estados Unidos. No pedestal, lê-se o poema de New Colossus, de Emma Lazarus, com os versos: Tragam a mim os exaustos, os pobres, as massas confusas, ansiando por respirar liberdade. Cerca de 4,2 milhões de visitantes atendem ao chamado anualmente. O escultor Frédéric Auguste Bartholdi teria usado duas modelos muito especiais para compor o visual da gloriosa estátua. A mãe, Charlotte, inspirou as feições do rosto, e a noiva, de quem ele copiou a silhueta do corpo. Ainda na França, moldes de madeira e gesso serviram para tornear as 300 placas de cobre que compõem a casca da estátua. A coroa de 7 pontas, a tocha e o livro são símbolos maçônicos. O fogo da tocha erguida pela mulher representa a liberdade do povo, assim como a própria estátua. Em sua coroa existem 25 janelas, que simbolizam as joias encontradas naquelas terras, e 7 raios, que representam os 7 continentes e os 7 mares do mundo. O presente francês foi embalado para a viagem e despachado para Nova York no porto de Rouen, em junho de 1885. Quase não chega, vítima de tormentas em alto mar. Inaugurada em 1886, a estátua passou por 2 reformas, em 1938 e em 1986, seu centenário. Em troca, os norte-americanos deram à França o elevador curvo da Torre Eiffel. A montagem da estátua teve 3 etapas. O pedestal foi construído pelos americanos entre 1884 e 1885. Seus pilares foram erguidos em torno das paredes de um antigo forte, que recebeu como recheio o imenso volume de concreto. O esqueleto de Lady Liberty é de ferro, uma estrutura projetada por Gustave Eiffel, erguida em torno de um pilar central, que sustenta barras diagonais para fixar as placas de cobre. As placas de cobre que formam a camada externa foram unidas com rebites. No miolo, há uma escada com 354 degraus. O elevador interno só vai até a plataforma, logo abaixo dos pés da estátua. O monumento demorou 4 meses para ser reconstruído em solo americano. A Senhora Liberdade tem 93 metros de altura e pesa 160 toneladas. Só seu nariz possui 1,5 metro de comprimento. O dedo indicador mede 2,5 metros. A área total ocupada pelo monumento é de 49 mil metros quadrados. Foram realizadas campanhas tanto na França quanto nos Estados Unidos para levantar fundos para a construção do monumento. Entre os maiores entusiastas do projeto estava Joseph Pulitzer, jornalista que dá nome ao prêmio Pulitzer. Sesc Pompeia é um espaço de múltiplo uso, um equipamento urbano que concentra atividades de esporte, lazer e serviços. Espaço único na cidade, é uma obra-prima de requalificação urbana e de reciclagem de edifícios, além de um marco histórico importante na cidade de São Paulo,
tanto pelo seu uso anterior como atual. O projeto é de autoria da arquiteta ítalo-brasileira Lina Bobardi e foi realizado em 1977 e construído em 1982. Embora fora concebido na data citada, se mostra um projeto muito atual, o que o qualifica como um marco da arquitetura contemporânea brasileira. Com as preocupações de manter as construções históricas e a de manter a alegria do lugar, Lina reorganizou os espaços internos dos galpões de forma a dar uso a eles. Hoje eles abrigam restaurante, teatro, oficinas e biblioteca. Uma arquitetura inclusiva. Todos se tornam cidadãos neste espaço. Para abrigar o resto do programa, sem demolir os galpões, foi necessária uma construção vertical. Assim, o complexo esportivo contém 2 torres de concreto, uma com buracos de caverna ao invés de janelas, outra com janelas quadradas salpicadas aleatoriamente pelas fachadas, ao lado de uma terceira torre cilíndrica de 70 metros de altura, também em concreto aparente e marcada por um rendado em seu aspecto exterior. Uma homenagem ao grande arquiteto mexicano Luiz Barragán, dizia Lina. Ligando as 2 torres entre os vestiários e as quadras, 8 passarelas de concreto protendido vencem vãos de até 25 metros e criam uma atmosfera feérica, expressionista, evocando Metrópolis, o filme de Fritz Lang. A arquiteta foi convidada a fazer um projeto de requalificação para este grande espaço fabril, que já era utilizado pelo SESC antes mesmo do início da reforma. Iniciou então uma jornada arquitetônica intensa, tendo como principal matéria-prima o descobrimento e a sensibilidade. Manteve por 9 anos seu escritório dentro da obra, convivendo diariamente com técnicos, artistas e operários. Logo no início dos trabalhos, descobriu que a velha fábrica possuía sua estrutura em concreto armado, o que não era muito comum na época, moldada pelo francês François Hennebique. Tratava-se então de uma das obras pioneiras nesta técnica no início do século XX e talvez única no Brasil até o momento. O processo que iniciou a reforma e construção foi o desnudamento dos edifícios, com a retirada dos rebocos e a aplicação de jatos de areia nas paredes. Não há acabamento de pintura nos tijolos, nem tentativa de esconder as tubulações que percorrem as paredes. Os detalhes de ferro são visíveis, todos pintados de vermelho. Não há forro, sendo visível o telhado da antiga fábrica. No teatro, Lina teve inspiração japonesa para projetá-lo, separando a plateia em 2 partes e deixando o palco no meio, total de 120 lugares. Na área interna, foi construído um pequeno rio, apelidado de São Francisco pela arquiteta. No canto deste espaço, pedras brancas para segurar os exos, evitando assim que essas entidades povoassem o ambiente. A arquiteta valorizava muitos aspectos brasileiros e fez questão de deixar evidente na escolha de materiais e no paisagismo, como a presença de plantas, como a espada de São Jorge. Haviam sugerido samambaias à arquiteta, que acabou escolhendo algo mais popular. O Sesc Pompeia parte deste princípio, um lugar totalmente popular. Antes de sua total inauguração, o Sesc já promovia atividades culturais e esportivas de forma improvisada no local. O que Lina queria era amplificar este movimento. Em ambos os projetos, o concreto adotado foi o armado. As grandes vantagens do concreto armado, responsáveis pelo seu desenvolvimento verdadeiramente espantoso, a ponto de obter, em menos de um século, o domínio absoluto do mercado mundial, são a economia, a adaptação a qualquer tipo de forma e facilidade de execução, permitindo total liberdade à concepção arquitetônica, estrutural e de método construtivo. A excelente solução para se obter, de modo direto e sem necessidade de posteriores ligações, uma estrutura monolítica e perestática, apresentando, por esta razão, maiores reservas de segurança, a manutenção e conservação praticamente nulas,
em associação à grande durabilidade, a resistência a efeitos térmicos, atmosféricos e a desgastes mecânicos, e suas desvantagens são o peso próprio elevado, a dificuldade de reformas, demolições e desmontes, não é completamente impermeável à água e outros líquidos, e não é um bom isolante térmico nem acústico, o que pode ser corrigido com o uso de, por exemplo, isopor ou cortiça. Além do concreto armado, no Sesc Pompeia foi utilizado o concreto protendido em suas passarelas. No concreto protendido, a peça de concreto é comprimida durante a sua fabricação devido à tração imposta a cabos de aço que são colocados dentro de bainhas no interior da peça de concreto, em uma posição oposta aos esforços a serem despertados por ocasião do carregamento da peça. Estes cabos de aço são tracionados por macacos hidráulicos que agem nas extremidades da peça e os cabos de aço, ao atingirem um determinado valor de tração previsto em projeto, são ancorados de forma que a peça é mantida comprimida e tracionada, como se estivesse sendo submetida a um carregamento inverso ao que deverá receber quando em serviço. Assim, quando a peça recebe o carregamento para o qual foi projetada, as tensões são aliviadas. Com isso, se consegue vencer maiores vãos do que com peças de concreto armado.